boa noite. Estão identificadas as primeiras 4 das 22 vítimas mortais do acidente da Estrada Nacional 100. O processo resulta da doação de material genético de familiares na província de Benguela. E 4 sobreviventes já tiveram alta no Kwanza Sul. A TPA contaram os momentos de terror vividos. O governo propõe criminalização da pesca junto às plataformas petrolíferas. E no mercado de transferências está agitado. Os clubes como o Petro, Cabos Corp e o Iliete são os que mais contrataram reforços. Começa agora o Telejornal. Os familiares das 22 vítimas mortais do acidente de viação da Estrada Nacional número 100 começaram hoje a doar material genético para a identificação dos seus familiares que morreram carbonizados no trágico acidente de viação ocorrido no município de Ngangula, na província de Kwanza Sul. O processo arrancou hoje em Benguela e permitiu já identificar 4 vítimas mortais. Desde as primeiras horas do dia, familiares e amigos das vítimas deslocaram-se à unidade hospitalar para cumprir os procedimentos exigidos pelas autoridades. O processo inclui a recolha de amostras biológicas, nomeadamente sangue e saliva, que serão comparadas com material genético recolhido dos restos mortais. O ambiente é de profunda dor e consternação. Entre lágrimas e gestos de solidariedade, os familiares aguardam pela confirmação da identidade dos seus entes queridos, na esperança de lhes poder proporcionar um funeral digno. Os nossos irmãos, o casal, estavam a caminho para Luanda, então aconteceu essa fatalidade. Então viemos para cá para poder fazer o reconhecimento. Na verdade, os meus pais seguiam para Luanda por conta de uma infelicidade e tentar cobrir dar a participação da família naquela situação de infelicidade e acabamos por ter outra situação triste. A médica legista do Serviço de Investigação Criminal explica que está a ser cumprido todo o protocolo técnico e científico para garantir uma identificação rigorosa das vítimas. Os familiares, a sua maioria já estão cá presentes. Vamos iniciar a colheita da informação dos familiares e a identificação das vítimas. E posteriormente a colheita também dos supostos dos familiares presentes, que são os familiares mais próximos. Após a colheita das amostras, tanto das vítimas e dos familiares, vamos criar a cadeia de custódia, que é o reconhecimento e o acondicionamento e a posterior envio para o laboratório de genética em Luanda. Segundo a especialista, os trabalhos são desenvolvidos em coordenação com peritos da Civicop, recorrendo a procedimentos laboratoriais de identificação genética. Concluído este processo, será possível emitir os respectivos assentos de óbito e proceder à entrega dos corpos às famílias para a realização das cerimónias fúnebres. Seguimos em direto para a província de Benguela. É lá que está o Álvaro Abel. Álvaro, boa noite. Já começou o processo de identificação das 22 vítimas mortais deste acidente. Pergunto-te se já é possível sabermos quem são essas 4 vítimas identificadas hoje. Boa noite. Já é possível identificar, sim, as 4 primeiras vítimas deste acidente. São os 4 ocupantes que transportavam-se na moto de 3 rodas, vulgo Caleluia. Estes indivíduos da província do Kwanza Sul, onde certamente que carregavam o combustível que terá motivado o acidente. De acordo a fontes oficiais aqui dos serviços que estão a acompanhar todo este processo, por uma questão de ética e moral em respeito às famílias, ainda não será possível a divulgação dos nomes, portanto, está confirmado que são os 4 primeiros indivíduos identificados.
Um outro dado que podemos avançar é que as 18 outras vítimas que encontram-se aqui por se identificar, ainda está a ser difícil o processo por conta de que nem todas as famílias vieram aqui manifestar esta intenção, ou seja, o Serviço Legista a nível da província de Benguela precisam de mais dados para identificar mais 5 possíveis corpos que eventualmente ainda não têm a sua identificação oficial. O trabalho decorre em consonância e colaboração dos serviços nacionais, de especialistas a nível nacional, como a peça foi referência do Civicop, para assim poder, nas próximas 40 ou 72 horas, poderem ter os resultados finais e assim poder facilitar o processo de óbito para as famílias. Não tem sido um processo fácil, de acordo com a médica legista Fátima Almeida, mas ainda assim há o esforço de toda a equipa para que se resolva de forma parcial e completa toda esta situação. Um cenário que mexe com a sensibilidade a nível do país, mexe com a sensibilidade das autoridades a nível da província de Benguela, que se mobilizaram e podemos acompanhar desde as primeiras horas do dia todo esse processo em que as famílias mostram-se preocupadas em identificar os seus familiares. Portanto, nós, TPA, vamos continuar a acompanhar os vários momentos para podermos trazer o ponto de situação à medida que a equipa de medicina legista puder trazer mais resultados em relação a este processo ligeiramente complicado, mas de que há garantias de que as famílias vão ter, sim, a identificação possível dos cadáveres. Fernanda, é esse apontamento possível. Despeço-me de Benguela. Eu, António dos Santos, Álvaro Belo. Continuação de bom trabalho. Muito obrigada, Álvaro. Bom trabalho também para vocês. Era o Álvaro Abel, a partir de Benguela, ele que acompanha o processo de identificação das vítimas mortais do acidente da madrugada de ontem na Estrada Nacional número 100. Já se sabe que as 4 vítimas identificadas hoje são os 4 ocupantes da motorizada que transportava o combustível que acabou por originar toda esta tragédia. E no novo Hospital dos Queimados Júlio Nyerere, o movimento de familiares das vítimas do acidente de ontem foi grande. Esta terça-feira, naquela unidade de saúde, permanecem em estado grave 4 pacientes. Apesar de algumas complexidades, o estado clínico dos 4 pacientes é estável, garante a diretora-geral do Hospital dos Queimados, Júlio Nyerere. Todos eles em contexto do TI. Temos que entender que são pacientes que, dentro do contexto e do acidente que tiveram, vão ter outras repercussões fora a queimadura em si. O contexto do fogo vivo, da chama viva e o contexto de abafamento pelo fumo pode dar lesões de vias aéreas. Não constatamos isso fora em um doente neste que está mais crítico. No entanto, precisamos de mantê-los em vigilância, sob vigilância. Precisamos também de entender que o doente queimado é um doente que tem alterações metabólicas muito rápidas, então toda a sua avaliação precisa de ser feita de hora em hora. Não nos adianta dizer-vos que ele está completamente melhor quando dentro de uma hora o prognóstico pode ser muito diferente do que é agora. E a Nessa Filipe de Almeida refere que entre os 4 há um cujo quadro clínico inspira maior cuidado. É um doente que tem mais de 60% de área queimada, com lesões de profundidade máxima, 3º grau. Teve inclusive síndrome de compartimento dos membros superiores e da região posterior, com necessidade de fasciotomias descompressivas. Ou seja, tivemos que fazer uma liberação das áreas em que estavam mais inflamadas, mais inchadas, para que não houvesse isquemia a posteriori dessas regiões. Isso piora muito o quadro do doente, porque faz com que circulatoriamente ele não consiga ter uma distribuição adequada de todo o sangue e de todos os líquidos que deveriam estar a fluir pelo seu corpo. Estamos a falar de um paciente na faixa dos 40 anos e que, em função da gravidade clínica, está a receber tratamento específico. Um paciente entubado e ventilado com uso de drogas vasoativas, o que vai promover com que haja melhor circulação de toda a sua extensão corporal, mas também há necessidade de nós pensarmos na cobertura cutânea, com curativos que vão ter que ser feitos mais periodicamente do que faríamos num outro doente. Então, muito provavelmente, nos próximos 1 a 2 dias, ele terá novamente que fazer um curativo para evitarmos que haja infecção. Os outros 3 pacientes vítimas do acidente ocorrido na Estrada Nacional número 100, província do Kwanza Sul, poderão nas próximas horas sair da UTI se mantiver
o quadro clínico. Nas últimas 24 horas nós tivemos um movimento de 40 doentes aproximadamente. Tivemos as 4 transferências, isto até às 8 da manhã. Tivemos a transferência de 4 doentes do Kwanza Sul, decorrentes do acidente de viação que nós já tivemos conhecimento. Tivemos a transferência de uma doente que veio de um centro daqui de próximo do município do Quilamba, uma doente queimada de 1 ano de idade, também com subnutrição clínica. A diretora-geral do Hospital dos Queimados, Júlio Nyerere, aproveitou a ocasião para esclarecer o seguinte. Também não tivemos óbitos durante as 24 horas, nem 48 horas, não tivemos morte absolutamente nenhuma. É importante dizer que temos doentes críticos, inclusive doentes que foram transferidos de outra unidade hospitalar antes, mas não tivemos absolutamente nenhum óbito e também informaremos se isso acontecer. Temos estado em constante comunicação com os familiares dos doentes e temos estado a informar que o estado clínico, eles têm estado a ligar para o nosso call center, para os colegas que ficaram destinados a fazer isso e a informar todos os passos dos doentes. Temos agora uma equipa, inclusive do Ministério da Saúde, faz parte do gabinete do utente global do Ministério da Saúde, a conversar com as vítimas do acidente de ontem. Dos pacientes anteriores, temos estado a conversar com o psicólogo e habitualmente temos tido reuniões nas nossas salas de apoio dos andares, mesmo para que não haja nenhuma falsa informação, nenhuma falsa esperança, nem nada, sempre informando como é que esses pacientes estão. E a Nessa Filipe de Almeida garante condições técnicas e tecnológicas, bem como atendimento qualificado no Hospital dos Queimados Júlio Nyerere. Mantém-se o prognóstico muito reservado dos 4 pacientes que permanecem em estado grave no Hospital Júlio Nyerere, em Luanda. E alguns dos feridos ligeiros deste acidente que estavam internados no Hospital Geral do Kwanza Sul já tiveram alta e contaram à TPA os momentos de terror que viveram na madrugada de ontem. Helena Roque e Ingrácia Albino são 2 das 6 pacientes vítimas do acidente de viação ocorrido na segunda-feira no município da Gangula, que deram entrada ao Hospital Geral do Kwanza Sul, Raul Dias Arguelles, e receberam alta hospitalar face ao seu estado evolutivo. Os outros 3 vão para Luanda, uma vez que têm uma ligeira queimadura, e para a gente cumprir com o protocolo, então eles serão transferidos mesmo para o Hospital dos Queimados. Com recordações gravadas, as vítimas contam a tragédia vivida na segunda-feira, onde o autocarro embateu a uma motorizada de 3 rodas e de seguida pegou fogo. Os jovens que estavam à nossa direita, graças a Deus, que foram usados mesmo por Deus, diria assim, é que deram uns 2 catucãos ou um na janela e posteriormente a janela partiu-se e começamos a pular mesmo daí. Não conseguiram passar da porta porque na realidade a porta já estava em alta chama. Uns não conseguiram sair por conta do cinto de segurança que impossibilitava, mas outros, graças a Deus, conseguiram se salvar. E estamos aqui, digamos que foi a mão de Deus quem nos salvou. E a moto saiu da faixa dele e veio na nossa faixa. Aí mesmo já assustamos, o carro já é fogo. Os moços que estavam à frente de nós bateram na janela. E a janela se abriu, aí mesmo onde que começamos a sair. Sim. E essa altura, como é que se sente? Estou me sentindo normal, é só o pé que está um pouco assim, está a doer um pouco. Meteram no quê? No gesso. Além destes, no Hospital Geral do Kwanza Sul, Raul Dias Arguelles, outras vítimas foram transferidas a diferentes unidades hospitalares de referência a nível do país. Apelamos aqui aos familiares que se dirijam ao SIC Benguela, à área de medicina legal, para então poderem obter mais algumas informações e orientações relativamente aos seus entes queridos. 4 dos 6 pacientes vítimas do acidente de viação ocorrido na última segunda-feira na Estrada Nacional de 100 já tiveram alta. E numa análise feita hoje no programa Ecos e Factos, o especialista em segurança rodoviária Júlio Quental disse que o acidente terá derivado da colisão do autocarro na parte traseira da motorizada de 3 rodas que transportava gasolina. Da fricção entre os metais dos dois veículos terá originado faíscas que provocaram o incêndio e consequente bloqueio das portas do autocarro.
O que ocorreu de facto na primeira análise? Ora, o automóvel pesado de passageiros, certo? Em circulação, colide com a parte traseira do triciclo. Aquela moto, como tem 3 rodas, é triciclo, certo? Colidiu na parte traseira do triciclo. Ora, e acredito que, em razão do facto do triciclo estar a transportar quantidades excessivas de gasolina, que é um líquido altamente inflamável, certo? Com a colisão, houve fricção entre os metais, certo? Os metais, que é a chaparia do veículo com a chaparia do triciclo. Essa fricção produziu faísca, como estava ali um produto inflamável e obviamente mal acondicionado, porque quando é mal acondicionado liberta vapores, houve então a ignição. Na parte traseira, professor? Correto. Terá embatido na parte traseira do triciclo. Voltemos à imagem, por favor. Vamos voltar a ver a imagem do triciclo. Esta é a informação que eu tenho. Portanto, que o automóvel pesado colidiu na parte traseira do triciclo. Ora, via de regra, não sei o que está passando neste país, mas grande parte dos motociclistas e dos condutores de triciclos, não sei por carga d'água, que eles removem a iluminação das suas motos. Se verificar, Paulino, é frequente cruzar com motos à noite em que ou têm aqueles pirilampos muito intensos que produzem encandeamento, ou então a ausência total de luz. Acredito que o condutor do autocarro não se tenha percebido da presença deste veículo em razão da ausência de luzes. Esta é a nossa primeira análise. Há uma outra hipótese, qual? Que o condutor do autocarro, se calhar, circulava com uma velocidade tal que quando se apercebeu da presença do triciclo sem luzes, já foi tarde, travou e mesmo assim houve a colisão. Em razão das dimensões do autocarro, se ele bateu na parte de trás da moto, é normal que ela saia projetada em sentido oposto ao que circulava. Ali, houve o embate ali. Ambos deslocaram-se para a esquerda, certo? O autocarro para o matagal. Do matagal e a moto que aqui para aqui. O que acontece? Portanto, ela está para cima, né? Está para cima. Levou o embate. É provável que, é isso que eu disse há um bocadinho, a fricção entre os metais... Projetou os bidões. Projetou os bidões. O que acontece? Com a projeção, derramou o combustível, a fricção entre metais produziu faíscas, a faísca criou a ignição. Está a ver? Porque basta ver volatilidade do produto, mais faísca e a ignição. Aí começou o fogo. Agora repare num pormenor que eu quero aqui analisar. Repare, por que as pessoas não conseguiram sair logo de imediato? Porque com a colisão, há um retorcimento da estrutura metálica que vai bloquear as portas. É que elas são feitas de forma tão milimétrica que qualquer alteração estrutural faz com que as portas se bloqueiem. Resta dois pontos de fuga. Quais? Pela janela. As janelas de emergência, certo? E aqui, ou o alçapão superior. A boa parte desses autocarros tem uma abertura superior. A questão que se põe aqui é o seguinte. O Paulino nunca viajou com autocarros dessas empresas? Já. Será que antes de começar a viagem, será que há alguma informação detalhada para os passageiros que, em caso de acidente, como devem proceder? Na operadora em que viajei, não. Correto, não, é que via de regra não há. Devia haver uma explicação. Olha, caso haja um acidente, numa situação de emergência, as janelas de emergência são A, B e C. E estes autocarros, via de regra os autocarros, devem estar providos de uns martelos, certo? Com biqueira de aço, para que... Nestas circunstâncias as pessoas possam... partir esse vidro, porque esse vidro é temperado. E esta é uma tragédia perfeitamente evitável que já está a ser investigada pelas autoridades. O Ministério das Pescas e Recursos Marinhos propõe que seja criminalizada a pesca junto às plataformas petrolíferas. O entendimento é sustentado pelas sucessivas ocorrências notificadas pelas autoridades. A ministra Carmen dos Santos fez estas declarações no Zaire, onde entregou embarcações de pesca a 4 cooperativas dos municípios costeiros de Unzeto e Soio.
Imagens como estas espelham a gravidade da situação. São 23 pescadores artesanais flagrados recentemente pela Marinha de Guerra na região norte, a 99 milhas náuticas da costa atlântica do Zaire, em atividade pesqueira. Estavam nas proximidades dos blocos petrolíferos 17 e 18. A intrusão de barcos de pescas nessas áreas começam a ser um problema de segurança nacional. A nossa legislação, ela é bem clara. Ela faz uma zona de exclusão à volta das plataformas petrolíferas de 1 milha. E, portanto, há duas situações. Ou os pescadores artesanais ignoram a lei, ou então pode ser falta de literacia da nossa parte de ensinar que não se pode aproximar as embarcações a 1 milha da estrutura que faz a produção de petróleo. A pesca junto às plataformas petrolíferas é, até ao momento, considerada de transgressão administrativa, possível de pagamento de multas ou de cassação da licença. O Ministério de Tutela avalia criminalizar a prática. E essa transgressão, apesar de pôr em perigo a sonda, a plataforma ou o FCO que está lá, essa transgressão é administrativa. Nós estamos a ver de que maneira é que isto poderá passar para o Fórum Criminal. As declarações da Ministra das Pescas e Recursos Marinhos, Carmen dos Santos, foram preferidas na sequência da cerimónia de entrega de 4 embarcações e outros artefactos de pescas a igual número de cooperativas dos municípios do Nzeto e do Soio. Antes entrava valor, mas era pouco. Mas com essa lancha vai nos ajudar, vamos ter mais gestão, vamos ter mais equipamento, vamos conseguir mais pagar o pessoal e empregar o pessoal. O que nós temos que ajudar, sim, é facilitar rapidamente naquilo que é a documentação para nós podermos resolver o problema deles. Agora, tem que trabalhar com os bancos. Os bancos devem funcionar, as cooperativas devem estar organizadas. Na cerimónia foram ainda entregues bens alimentares, com destaque para os da cesta básica, para apoio às famílias necessitadas. A província do Zaire, banhada pelo Oceano Atlântico, dispõe de uma linha costeira de 256 quilômetros e mais de 4.000 pescadores artesanais. E o Telejornal regressa a seguir a uma curta pausa. Até já. O Telejornal retoma na província do Bié, onde o administrador municipal adjunto e o diretor do Gabinete Provincial de Estudo e Planeamento e Estatística da Administração Municipal de Calucinga estão indiciados nos crimes de peculato, corrupção passiva, recebimento de vantagem e participação económica em negócio pelo desvio de mais de 30 milhões de kwanzas do programa de alimentação escolar. Trata-se de 2 gestores da administração pública que respondem em processos instruídos pela Procuradoria-Geral da República, indiciados em atos de peculato na execução do orçamento disponibilizado para o Programa Nacional de Alimentação Escolar, com a cumplicidade das empresas contratadas. É um processo que está a ser instruído pela Procuradoria-Geral da República, onde estão implicados cidadãos que desempenham as funções de administrador para a área financeira, bem como diretor municipal da planificação do município de Calucinga, iniciado nessas práticas. Em cumprimento de um mandado de detenção emitido pelo Ministério Público, estes cidadãos foram detidos, porquanto serão presentes ao magistrado do Ministério Público por supostamente terem desviado dos cofres do Estado um valor superior a 30 milhões de kwanzas. Portanto, é um processo que o Ministério Público está a instruir e o SIC apenas teve de fazer o cumprimento do referido mandado de detenção dos cidadãos aqui implicados. De acordo com o processo instruído pela PGR para a retirada indevida aos cofres do Estado, os acusados efetuavam pagamento de ações não executadas
adulteravam os dados estatísticos dos alunos para maximizar os orçamentos com o objetivo de apropriação dos remanescentes com o recebimento de propinas na ordem de 10% a 15%. As empresas contratadas com prejuízos aos cofres do Estado. Das investigações levadas a cabo em volta do processo, revelam de que os cidadãos em causa, numa concertação com algumas empresas que estão a prestar serviço de alimentação escolar no município de Calucinga, de forma concertada, foram se apropriando de alguns valores que eram destinados aos pagamentos das empresas que prestam serviço de alimentação escolar aos alunos daquele município, de algumas escolas, e estes dinheiros, depois de saírem dos cofres do Estado, eram levantados e eram entregues em mãos que posteriormente os detidos supostamente terão também se apropriado. A Assembleia Nacional continua a rever o quadro legal de combate ao terrorismo e aos crimes financeiros. As comissões especializadas analisaram hoje as alterações à lei sobre a designação e execução de atos jurídicos internacionais. O diploma pretende alinhar a legislação angolana às recomendações internacionais e reforçar os mecanismos de resposta do Estado perante ameaças internacionais. Angola quer reforçar o combate ao terrorismo e aos crimes financeiros. Os deputados voltaram a analisar as alterações à lei sobre a designação e execução de atos jurídicos internacionais. A tramitação processual que nós estamos habituados para os crimes comuns, ela é completamente alterada. Ela é completamente alterada. E isso por quê? Porque o resultado de danos em vidas humanas do cometimento de crimes de terrorismo têm sido resultados desastrosos. Por isso é que houve esse ajustamento em sede não apenas do direito internacional, mas também em sede do direito interno de vários Estados. A proposta aproxima a legislação angolana das recomendações do GAFI e das resoluções do Conselho de Segurança das Nações Unidas. As regras do GAFI atualmente evoluíram para esse tipo de procedimento que torna tudo mais transparente e como estamos a tratar de pessoas que foram de facto designadas e têm alguma implicação com a prática de crimes de terrorismo ou financiamento ao terrorismo, percebe-se claramente o porquê que deve ser acessível essa informação a todas as entidades, quer aquelas entidades sujeitas às autoridades competentes, mas também ao público em geral. A meta passa por tornar o sistema mais eficaz e mais seguro. Se algum cidadão for incluído numa lista de suspeitos de financiamento de terrorismo do Conselho de Segurança, as instituições americanas adotam automaticamente e tomam as medidas que devem tomar. Congelam bens, iniciam um inquérito interno e tomam determinadas medidas, só por causa dessa decisão. E essa adaptação que o nosso Estado também tem que fazer é uma das adaptações. O debate também levantou dúvidas. Alguns deputados consideram que as alterações exigiam uma análise mais aprofundada. Nós pretendemos contribuir de forma viva para esse documento e eu sinto muitas dificuldades mesmo, Sr. Presidente, de modos que precisamos mais de algum tempo, creio eu, sobretudo na comparação com o documento de 2025. Reitero, sem desprimir o trabalho que se fez, é um trabalho profundo e vejo que a deputada Lisandra tem noção disto, mas nós precisamos ter melhor contato com o documento, porque as alterações são 21 e 54 artigos, é considerável. O objetivo é tornar-se mais rápida e eficaz a resposta do Estado a ameaças ligadas ao terrorismo e ao financiamento de atividades ilícitas. Mas é preciso também que entre os Estados haja uma cooperação internacional de modo a que este crime que tem caráter transnacional não seja só olhado na nossa ordem jurídica, mas podermos seguir o rastro e podermos ter a cooperação de outros Estados sempre que for necessário. Todavia, o diploma avançou. A votação do relator parceiro conjunto está marcada para a próxima reunião das comissões competentes.
E a seguir vamos conhecer o exemplo de superação de Ortega Sacaia, um jovem diagnosticado com transtorno de neurodesenvolvimento que ultrapassou as barreiras impostas pela doença e vive hoje uma vida perfeitamente normal. O jovem autista vai ao ginásio, dá aulas de educação física e faz até as tarefas domésticas sem limitações. Hoje é exemplo para muitas crianças e jovens. Aqui está a verdadeira prova de que o autismo é uma condição e não uma doença. 7, 8. Qualquer que seja o nível de suporte, a maior parte das pessoas com transtornos do neurodesenvolvimento não perde a sua inteligência, habilidade e gênio criativo. Na pintura, na pastelaria, nas ciências de computação, no centro apegado à inclusão social e digital, é hoje uma realidade. 10 Maio. Quando o ambiente é adaptado à sua volta, brilham, expressam carinho e muita alegria. Se penetrarmos no mundo delas, nós vamos compreender que elas são uma bênção. Elas constituem uma alegria para qualquer pai, para qualquer mãe. Pelo menos é assim que eu me sinto. Nas salas de aula, respondem com exatidão às questões colocadas e em momentos de recreio, a música anima todos. Deus de promessa, Deus de milagre, meu Deus. Baba, minha vaca, baba. Aqui, as mães que tudo fazem para melhorar a condição dos filhos alimentam sonhos. O sonho dele é ser mesmo uma estrela, ser um jogador profissional. Eu ensino jogadas individuais, dribles rápidos e concentração e aceleração muscular. Queremos que continuem essas atividades de forma a proporcionar momentos muito bons para aquilo que são essas pessoas especiais. Não é? O que alguns ainda falam e pensam sobre eles quando mostram e evidenciam o talento que carregam. Ortega Sacaia Manuel, ou simplesmente professor Tó, diagnosticado com nível 2 de suporte, é professor assistente nessa instituição de educação física. Há 3 anos, ela auxilia a professora Antonica Augusto em tarefas ligadas a esta disciplina. Eles me acompanham, eu falo com eles, eles me ouvem. Eles andam a correr comigo, com calma. Então, eu lhe ajudo a emagrecer e queimar a gordura. É muita alegria, muita diversão que acontece nas aulas de educação. Quem viu o Tó como uma criança não verbal e com dificuldades em andar, hoje vai cruzar com outro Tó, que fala, que vai ao ginásio e orienta as aulas de educação física. Já fico mais confiante. Hoje eu já sou aquela mamã livre, que eu digo, nem que eu morrer. Combate um bom combate. Autistas são uma boa pessoa que não fazem mal a ninguém. Autista não é doença. Autista não tem cura. Essa é uma coisa de capacidade diferente. Eu sou autista. Sim. Eu gosto de jogar futebol. Entre abdominais e agachamentos, os colegas e alunos do professor Tó acompanham todos os movimentos. Para os que querem ter a saúde sempre em dia, o Tó deixa a receita para a longevidade. Para ficar mais forte como eu, é um segredo para fazer um batido, banana e abacate, sem açúcar, fazem bem a mente e a memória. Não apenas com o cronômetro, apito e bola entre as mãos, que a rotina do professor Tó se resume. Ele faz isto e muito mais. De
depois de tudo feito, fomos convidados à mesa para o café da manhã. Eu sou responsável, então eu costumo também arrumar a cozinha e limpando, e eu limpo o chão para deixar a casa criar. O dia a dia do Tó está também no TikTok e em outras redes sociais. A emoção toma conta do meu e seu coração, pois a vida proporciona às pessoas com transtornos do neurodesenvolvimento momentos ímpares e inesquecíveis com as pessoas com as quais partilham o mesmo teto. Este é o resultado de um trabalho de muito amor, dedicação e persistência. Olhamos a seguir para a previsão do tempo. Olá, Cátia João, boa noite. Boa noite, Fernanda Manuel. O que é que nos mostram os números para as próximas 24 horas? Muito bem, vamos acompanhar. Para as próximas 24 horas, os dados são fornecidos pelo INAMET, começamos sempre pela umidade relativa do ar nas regiões noroeste e sudoeste. Os valores variam entre 60% a 100%, excepto as regiões nordeste, centro e sudeste do país, onde os valores estão abaixo dos 50%. Seguimos agora a olhar para o norte do país, a primeira região, neblina matinal para Benguela, ou seja, para Cabina, Manza, Congo e Catete. As cidades dividem-se em céu parcialmente nublado e nevoeiro. Vamos olhar para a segunda região. Estamos a falar do centro do país, neblina matinal para Benguela, estas cidades com céu parcialmente nublado. Estamos a falar de uma máxima de 29 graus para a cidade de Kazombo. Vamos olhar para a próxima região, para as próximas 24 horas. Estamos a falar do sul do país, nevoeiro para Moçambique, Lubango e Ondiva com céu parcialmente nublado. Atenção, Menong com uma mínima de 5 graus. Portanto, é a cidade mais fria de todas as regiões. Vamos saber da temperatura no momento a nível de Luanda. E a temperatura no momento é de 21 graus. A previsão é de céu parcialmente nublado. Diferenças que está ao rubro, com ambição em alta, Cabos Corp, Petro de Luanda e o Iliete Benguela já reforçaram os seus plantéis com mais de 10 contratações. A nova temporada promete um campeonato ainda mais competitivo. A época 2026-2027 começa a ser preparada e o mercado de transferências obteve grande movimentação no Girabola. Entre as equipas que mais se reforçaram, destaca-se o Petro de Luanda. O campeão nacional vai, contudo, na defesa do título. Ao todo, conta com 10 novos reforços. Agostinho Calunga, Léo Bolgado, Mário Balbúrdia, Lucas João, Deibi Flores, Ivan Cavaleiro, Berna Conceição, Núrio Fortuna, Elder Costa e Neblu. O segundo classificado da temporada passada, o Iliete de Benguela, quer o trono e para isso contratou 17 jogadores. Buba Jamé, do Yanga da Tanzânia, Mabululu, do Ittihad Alexandria, Lucas Bianchi, do Múrcia, Macaiabo, do Petro de Luanda, Belo Lukman, do Interclube, Gibelé, do Orlando Pirates, são algumas das várias opções para Beto Bianchi na próxima época. O Cabos Corp renovou o seu plantel. Ao todo, são 20 contratações. Destaque para 9 jogadores vindos da República Democrática do Congo, além de Jó Paciência, contratado ao Petro de Luanda, e Vingumba, que sai do Desportivo da Huila. O Bravos do Maqui tem 15 novos jogadores. Rafael Bretas, do Independência do Brasil, e Natan, do Petro de Luanda, figuram entre os novos reforços da equipa. O Sagrada Esperança realizou 8 contratações no último mercado. Destaque para Mafuta, proveniente da equipa do Palanca. Já o Interclube foi ao mercado e garantiu 7 novos reforços. Patrick Kanyanga, do Olympique Renascense do Congo, é a aposta para o ataque dos polícias. O 1º de Maio de Benguela, Desportivo da Lunda Sul, surgem com 5 contratações. O São Salvador do Congo garantiu 4 jogadores no mercado, ao passo que o 1º de Agosto conta com 3 reforços. Castro, proveniente do Petro de Luanda, Luciano Santos, da União de Coimbra e Anselmo Mbala, do Cabos Corp do Palanca. O Desportivo da Huila apenas com uma contratação, Zinho, vindo do Petro de Luanda. A equipa da Huila foi a que menos gastou no mercado, numa temporada que promete fortes emoções no Girabola. E é o mercado de transferências que fecha hoje o Telejornal. Muito obrigada por nos ter acompanhado. Boa noite. Nós voltamos a ver-nos amanhã, à hora de sempre. Fique bem.